Abra sua Bíblia. Nós vamos compartilhar apenas 2 versículos, de forma conclusiva. O capítulo 2 de Tito. Todos esses arquivos do PowerPoint, eles estão disponíveis. O pastor Joézer os tem, e você pode compartilhar. Alguns irmãos estão pedindo? Pode compartilhar, tá? De graça recebi, de graça dou, né? Misericórdia. Privilégio que você estude. Eu queria te incentivar você a estudar um pouquinho mais sobre a graça, né? Recentemente eu estava dando um curso para líderes, uma palestra para pastores e líderes, e um pastor me disse: Pastor Paulo, eu não sabia nada disso sobre a graça de Deus. E eu estou encantado com a graça. Eu sou um líder, uma pessoa de liderança, estou ministrando, e eu não tinha uma visão da graça dessa maneira que o senhor está colocando. Que agora eu estou vendo que é a visão do apóstolo Paulo também. E nós precisamos entender que na nossa cultura, nós temos uma grande influência, na nossa cultura latino-americana, de uma religião tributária, uma religião que você paga, né? Você faz penitências, você compra. Inclusive, uma das expressões mais infelizes é quando alguém diz assim: eu alcancei uma graça. Se você pegar essa frase, eu alcancei uma graça, ela é um paradoxo, ela é uma contradição, é uma impossibilidade. Se você alcançou, então não é graça. Né? Lembro um dia que alguém estava dizendo para mim: pastor, eu acho que eu mereço essa graça. Eu disse: você não entendeu nada ainda, meu irmão, sinto muito te informar. A graça é Deus dando para nós o que nós não merecíamos. E misericórdia é Deus não nos dando aquilo que a gente merecia. A graça se manifestou na nossa salvação, se manifesta na nossa santificação, e um dia terá uma manifestação eterna na glória. A gente sempre diz que a salvação tem esses 3 tempos, esses 3 estágios. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos totalmente salvos. Na primeira salvação fomos salvos do inferno, novo nascimento, graça pura. Agora nós estamos num processo de santificação. E essa era a grande crise, né, dos Gálatas. Eles começaram pela graça e depois partiram para a lei. E Paulo diz: por que vocês começaram certo e agora vocês desviaram? Ora, se a salvação é pela graça, a santificação também é pela graça. E a maior tentação nossa na santificação é querer ter obras, é querer nos sacrificar. E Deus não aceita sacrifício humano. Nem oração, nem jejum, nem oferta, nem dízimo, nem vir no culto, nem adorar, nem erguer a mão, nada disso pode ser sacrifício. A maior heresia que a gente ouve por aí: você precisa fazer um sacrifício para Deus. Irmãos, isso é blasfêmia. Isso é um ultraje à cruz. Nós não precisamos pagar nada. Se você tiver que pagar alguma coisa, você já está errado. Foi tudo pago na cruz do Calvário. E aí surge um medo: mas pastor, mas se é assim, então eu não preciso fazer nada? Bom, se você foi impactado pela graça e pelo amor de Deus, eu te garanto que você não vai conseguir ficar sem fazer nada. Há uma história, uma ilustração, que uma mulher era casada com o senhor Lei. E o senhor Lei era muito duro. Todas as manhãs ele colocava na porta escrito todos os mandamentos: limpa a cozinha, faz almoço, lava a roupa, faz isso, faz aquilo. Se você não fizer isso, você vai ser punida no final do dia. E essa mulher sofria muito com esse homem. Até que um dia esse homem morreu. E ela casou com o senhor Graça. E no primeiro dia de manhã, o senhor Graça levantou, olhou para ela, deu um beijo e disse: eu te amo. Você é a mulher que eu escolhi para estar comigo. Você é a mulher da minha aliança. Eu amo você. E eu estou indo trabalhar, mas eu quero estar com você. Assim que eu puder, eu volto. E ela ficou toda insegura, porque estava acostumada com um monte de regras e de leis. E agora chega um e falou: mas você não vai me dar ordem de nada? Eu falei: não, só quero que você saiba que eu te amo profundamente. Deu um abraço, um beijo nela e foi trabalhar.
Essa mulher ficou tão contente que ela foi lá e limpou a casa, e lavou, e fez comida, e preparou tudo, e ficou ansioso pela volta dele. A volta dele foi esperada ao contrário do Senhor lei. E quando ele chegou, eles se encontraram, se abraçaram, comeram junto, tiveram um tempo maravilhoso junto. E ela deu uma olhadinha para trás e pegou a lista e falou: meu Deus, com o Senhor graça eu fiz muito mais do que eu conseguia fazer. Aqui eu estava debaixo da lei, mas aqui eu estou debaixo da graça. Se você amar Deus de verdade, Agostinho tinha uma frase que ele dizia assim: ame a Deus e ao teu próximo e faça o que você quiser. Parecia uma redundância, né? Parecia que ele estava minimizando. Mas quem ama de verdade, quem entende a revelação da graça de Deus, irmãos, a única coisa que você não vai fazer é ficar sem fazer nada. Paulo diz, nós somos, porque o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas aonde a graça e o amor de Deus se manifestou, nós vamos pecar mais para poder ter mais perdão? Não. Mas então se Deus me ama de forma incondicional e a graça está sobre mim, eu não preciso fazer nada? Não, mas você não vai conseguir ficar sem fazer nada. A graça, ela nos constrange ao arrependimento. O amor de Deus nos constrange ao arrependimento. A graça, ela é a paideia, a pedagoga. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12 apenas. Como eu disse, o texto está até o 14, mas nós vamos nos deter apenas na santificação, que são os 2 versos. Porque, ou portanto, ou porquanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. E a partir do verso 13, então, ele vai lançar a perspectiva escatológica, da manifestação da graça. Mas nós vamos nos deter aqui nesses 2 versículos que o texto nos tem dado até aqui. Eu gosto muito dessa expressão graça capacitadora, mas há um autor, Donaldo Grutin, ele diz que esse texto, se ele pudesse dar um título para esses 2 versículos, ele chamaria de o poder educador da graça. O poder educador da graça de Deus. A manifestação da graça como poderosa para nos capacitar, para nos levar à prática dos princípios de Deus. A graça que salva, pode voltar uma, a graça que salva também é a graça que ensina. A mesma graça que te salvou é a graça que te ensina. É a graça te salvando e a graça te ensinando. E é interessante você observar que essa expressão, portanto, no NVI é porque, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Se você fizer uma análise gramatical dessa expressão, portanto, a NVI vai traduzir como porquê, a ARA vai traduzir como porquanto. Essa expressão, ela é uma conjunção coordenativa conclusiva. O que quer dizer? Ela faz uma coordenação entre o tema que estava sendo tratado e o tema novo, só que ela coloca o tema novo de uma forma conclusiva. Então, quando Paulo fala que como deve ser o homem, como deve ser a mulher e como deve ser o jovem, para os salvos, é uma orientação para os salvos, para os membros da igreja, ele vai concluir com a graça. Aqui Paulo faz uma conexão entre a teologia e a vida. Normalmente as conexões de Paulo é primeiro teologia, depois vida. Aqui ele colocou a vida primeiro e agora a teologia. Então ele vai dizer, ele vai dar a base, ele vai dar a fundamentação teológica para relacionamentos transformados. Deixa eu tornar isso de uma forma mais esmiuçada, mais simples. Se imagina se chegasse, Paulo estivesse conversando com Tito, e quando ele chegasse aqui, você ia perguntar, Paulo, você mudou de assunto? Você estava falando do homem, estava falando da mulher, do jovem, e agora você está falando da graça? Aí Paulo vai dizer, não, deixa eu te explicar. É que para você poder ser um homem de verdade, ser uma mulher de verdade, um jovem cristão de verdade, é só pela graça.
É como se alguém perguntasse: Paulo, como que eu consigo fazer isso? É pela graça. Paulo, eu não consigo. Ele disse: eu sei que você não consegue, mas não sei o que vai fazer. É a graça de Deus na tua vida. Então, é muito importante nós entendermos que relacionamentos transformados é fruto da graça de Deus. Por que você pode ser uma pessoa transformada? Porque a graça está operando na tua vida. Portanto, tudo aquilo que nós desejamos ser, como que nós podemos ser? Mediante a graça do Senhor. E o verso 11 ele vai usar uma expressão epifania. Olha aí que nome bonito, né? Se você está grávida, vai ter um filho, coloca de epifania, né? A pessoa que nome bonito, né? Faz isso não, né? Mas a palavra epifania significa manifestação. A manifestação da graça, o aparecimento da graça. E mais uma vez, uma forma de uma conjectura, se você estivesse perto do Paulo, você dizer: Paulo, para um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas a graça já não existia? Vou dizer: sim, só que agora ela se manifestou em Cristo. A graça sempre existiu. A graça não acontece só agora. A epifania, ela é a manifestação de algo que sempre existiu, mas que estava oculto. Para a gente entender um pouco melhor, essa expressão epifania, no dia a dia comum da cultura grega, especialmente aqui na ilha de Creta, em toda a região da fala grega, essa expressão era para descrever o amanhecer de um lindo dia. A luz brilha e as trevas vão embora até que tudo fique claro. O que é uma epifania? Provavelmente você já tenha feito isso. Você sai aqui de noite, no escuro. Tudo escuro, farol aceso, né? As crianças estão dormindo ainda, a esposa ali quase que meia dormindo já, orando pela viagem, está com a família, saindo para viajar, e você vai pegar a estrada, tudo escuro, tudo escuro. Daqui a pouco, você olha lá no fundo, e alguma coisinha muito pequenininha se manifesta. E você fala: olha lá, é o sol. Nós vamos ter uma epifania, nós vamos ter uma manifestação. É um milagre, é algo fantástico, todos os dias, é um espetáculo matutino que a maioria perde, está dormindo, né? Não vê. Só às vezes numa viagem, ou quem trabalha cedo, né? Que consegue ter esse privilégio. Aí você vê aquela luz, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai se expandindo, e pouco, você tem que olhar rápido, porque a manifestação é rápida. Daqui a pouco você olha, está um dia claro. E o grande milagre desse feito da graça, do poder de Deus todos os dias, é que à medida que a luz se manifesta, automaticamente as trevas são expulsas. Paulo vai pegar essa palavra lá do dia a dia dos gregos ali da ilha de Creta e vai dizer assim: é assim que a graça de Deus se manifestou na tua vida. Jesus foi entrando e foi mudando, e as trevas foram sendo expulsas, e você foi sendo transformado. É a graça que estava invisível, mas agora ela é clara. À noite o sol existe, mas agora se manifestou. De repente houve uma manifestação da graça, uma epifania. De repente os seus olhos se abriram, a esperança de ter relacionamentos transformados aconteceram na tua vida. Ficou evidente que a graça... É importante nós lembrarmos que a cultura cretense era marcada pela mentira, pelas trevas e pelo engano. Eu tenho falado de forma repetida, exaustiva, quase que cansativa aqui, né? Que nós temos um padrão de entendimento de que o diabo, a mentira, as trevas e a morte, aqui, na minha direita você tem Deus, Jesus se manifesta na luz, na verdade e na vida. Tudo que Deus opera é operado a partir da verdade, que é Cristo, que é a manifestação maior da verdade, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é feito baseado na luz, vem a luz, e isso produz vida. Então, os cretenses estavam acostumados com mentira, com trevas e engano. E eram escravos desses sentimentos, eram escravos desses vícios pecaminosos. Aí vem o cristianismo e manifesta o quê? A graça, a luz e a verdade. A luz e a verdade e a graça são manifestas
por causa do poder de Deus. E eu vou pensar agora com os irmãos sobre 3 aspectos da graça mencionados no verso 11. 3 aspectos. Primeiro, a sua origem, de onde que vem a graça? A sua natureza e a sua extensão. Cabe uma explicação dessas 3 características da graça de Deus. Primeiro, a origem é de Deus. Nasce em Deus, se revela na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. A graça não é fruto de mérito. Não é que Deus olhou a tua vida, Deus olhou o teu comportamento e falou, olha, peraí, aquela moça está se comportando, aquele rapaz está se comportando, peraí, esse irmão aqui é um irmão que faz as coisas direitinho, peraí, eu vou dar alguma coisinha para ele ali. A origem da graça é no amor de Deus, é na riqueza. Uma ilustração, e toda ilustração é pobre, para explicar tudo, é a história de Mefibosete. Um dia nós vamos pregar aqui sobre a graça de Deus em Mefibosete. Davi diz assim, há alguém para eu manifestar a glória de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus? Tem, mas é aleijado. Eu disse, é isso mesmo que eu quero. Há uma história de um rei, dizem ser verídica, eu não sei a exatidão, e esse rei era muito mau, e esse rei adoece, e ele é curado da sua enfermidade, era uma enfermidade de morte. E esse rei, diante da cura que ele teve, que ele ficou tão grato a Deus, que ele disse, olha, eu não merecia ser curado, e Deus me curou, eu era um homem mau. A sua história diz que ele estava experimentando uma conversão. E na sua expressão de gratidão, ele disse, eu quero que vá lá na cadeia, lá no presídio, e pegue a pessoa mais terrível de lá. A pessoa mais terrível, eu quero dar o perdão para essa pessoa. E os seus agentes foram lá e começaram a fazer uma entrevista, e eles chegavam para o primeiro e perguntaram assim, por que você está aqui? Ele disse, olha, foi muito bom você ter vindo aqui, eu estou aqui por uma tremenda injustiça. Eu sou vítima, eu fiz aqui, não é isso que eles estão falando, então eu falei, isso não serve. Aí o próximo, por que você está aqui? Eu estou aqui porque o juiz não ia com a minha cara, eu estou aqui porque a minha família mentiu. E ele foi, cada um que ele entrevistou, ninguém merecia estar lá. E de fato, gente, não sei se você já foi em presídio, não preso, mas visitar, se foi preso também, você deve saber, ninguém merece estar lá, está todo mundo ali inocente. Se tem um lugar que todo mundo é inocente, é ali. Até que ele chegou numa pessoa e ele disse, olha, eu não quero nem conversa, porque eu estou aqui porque eu mereço. Eu fiz o que era errado para a sociedade. Eu não sou digno de voltar para a sociedade. Eu é daqui para a sepultura, porque realmente eu fiz o que era errado. O rei disse, é esse que eu preciso dar perdão. Porque que graça tem perdoar um inocente? Irmãos, isso não revela tudo da graça, mas a origem da graça é o amor de Deus. É um Deus rico. Você pega Colossenses capítulo 2, quando ele fala do primeiro versículo ao versículo 4, quem é o homem sem Deus? Morto nos seus delitos e pecado, sem esperança, sem Deus e no mundo. E quando chega no versículo 4, ele coloca uma conjunção adversativa, mas, ele diz, mas sendo Deus rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, nos salvou. Qual a origem da graça? O amor de Deus. A jactância tomou conta do coração de Israel e começaram a achar, e Deus falou para eles, vocês estão achando que eu escolhi vocês porque vocês são grandes? Porque vocês são bons? Vocês são melhores? Não. O critério da escolha é a graça de Deus, é o amor de Deus. Qual a natureza da graça? A graça é salvadora, favor ativo, salva quem merece para o inferno. A natureza da graça é salvar o perdido, que não tinha esperança. É o poder transformador. O novo nascimento só acontece por causa da graça. E finalmente, qual a extensão da graça? Paulo vai usar uma expressão salvadora a todos os homens. Obviamente que aqui não é quantidade, mas qualidade. Senão nós estaríamos diante de universalismo, aquela teoria ou teologia errada de que todo mundo vai ser salvo, ninguém vai para o inferno. O que o texto está dizendo é o seguinte, não importa que tipo de pessoa, não importa o que o pecado fez. A todos os homens aqui significa salvar qualquer tipo de ser humano, não é numérico. Claro que a graça tem poder para salvar todos quantos creram.
Mas aqui, quando Paulo está dizendo a extensão da graça a todos os homens, está dizendo, não importa o teu estágio. O que o pecado fez na tua vida? E eu preciso contar uma ilustração que eu também já contei aqui. De que num culto, pastor pregando, e no primeiro banco, sentado, estava um dos maiores criminosos daquela cidade, uma pessoa julgada, uma pessoa condenada, uma pessoa desprezível naquela sociedade. Essa é uma história verídica. E esse homem, diante daquele sermão da graça, da salvação de Cristo, esse homem se rende a Cristo, chora como uma criança, arrependido dos seus pecados. De uma forma que não era coincidência, mas providência, no banco aqui do lado, estava o juiz que havia condenado ele. Também chorando copiosamente. No final do culto, o pastor vai até o juiz e diz, meu irmão, você viu quem que estava aí? E o juiz, com os olhos ainda cheios de lágrimas, abraça o pastor e diz, pastor, a salvação é uma obra da graça, só a graça de Deus mesmo para fazer isso. Ele diz, pois é, doutor, você vê uma pessoa nesse estágio e agora se rendendo. Ele falou, peraí, pastor, eu não estou falando dele, eu estou falando de mim. Porque ele é um criminoso. A sociedade já o condenou. Ele sabe dos seus erros. Agora eu fui criado numa boa escola, numa boa família. Fui um dos melhores alunos. Fui um filho nota 10. Fiz as coisas tudo certinho, entre aspas. É muito mais difícil eu me arrepender do que ele. Um homem como eu se arrepender e ter certeza que eu sou igualzinho a ele, é só a graça de Deus. Há pessoas que demoram a se converter, sabe por quê? Porque são boas demais, são perfeitas demais, ou acham que são. A graça pode salvar qualquer tipo de pessoa. Amém? Verso 12, vamos para o verso 12. O verso 12 vai fazer uma proposta educadora. O adjetivo, o atributo da graça aí é uma graça que educa, é uma graça capacitadora. A graça de Deus que pode produzir uma transformação. E ele diz que a manifestação da graça, verso 12, educando-nos. A palavra aí, educar, paideia, daí que vem a palavra pedagogia. E essa palavra era a ideia de um pedagogo que conduz passo a passo. Naquela época, irmãos, a educação era muito raro, muito difícil. Então, quem tinha condições financeiras, pagava uma pessoa que tinha condição, o nome dessa pessoa era pedagogo, ou em grego paideia, e ele pegava a pessoa do estágio educacional que ela estava e ia construindo a educação dessa pessoa individualmente, tirava ela da ignorância e colocava ela num posto de sabedoria. Então, normalmente isso se desenvolveu muito quando a cultura grega ela atinge todo o Império Romano. E na sabedoria grega, na filosofia grega, na arte, na cultura, na religião, eram pessoas procuradas pelas famílias nobres para ensinar os filhos. Então eram pedagogos, pessoas preparadas, que pegavam uma criança semi-analfabeta, uma criança que não sabia nada, e ensinava essa pessoa até deixá-la numa posição. Então ele tirava de um estágio e colocava no outro. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus é a nossa paideia. É a nossa pedagoga, ela que nos leva pela mão para nos educar e nos dirigir. E hoje eu estava lendo um pouco mais sobre o Hendricks, sobre isso, e o Hendricks diz assim, que essa pedagoga ela é paciente com o nosso tempo. Quantas coisas, irmãos, que a gente era para ter aprendido há muito tempo e a gente não aprende, Deus precisa reprovar a gente, e a gente precisa passar de novo. Esses dias alguém me disse assim, pastor, eu te saí do emprego porque tinha uma pessoa terrível. Eu mudei de cidade, eu fui para uma igreja, e lá nessa igreja eu tive que conviver com uma pessoa terrível, igualzinho àquela outra. Não adiantou eu fugir. Você tem problema financeiro, não consegue resolver, daqui a pouco Deus está tratando de novo. Irmãos, a graça de Deus é paciente para nos transformar. É graça. O autor aos Hebreus diz assim, vocês já têm tanto tempo, já passaram por tanta coisa, era para ser professor, vocês são aluno ainda.
Glória a Deus por essa paciência. E essa graça ela vai agir na nossa vida de duas formas. Uma negativa, que ela vai nos ajudar a remover, e uma positiva. Ela vai nos dar a capacidade de dizer não para o pecado. Muito bem, esse quadro, vê se aquele quadro está mais à frente. Aí. Esse quadro, ele ajuda a gente a entender um pouco sobre a manifestação da graça, a educação da graça ou a reeducação. Então, no primeiro quadro, nós temos o aspecto negativo, o que a graça vai nos tirar. São duas coisas que nós precisamos perder: a impiedade, e eu vou explicar daqui a pouco o que é impiedade, e as paixões mundanas, a nossa natureza pecaminosa que vai ser tratada. E ela vai nos transportar para um outro reino, para uma outra visão, e lá ela vai nos educar para a gente viver de forma sensata, justa e piedosa. Então, vamos pensar um pouquinho nesse quadro e vamos caminhar um pouquinho para a gente explicar exatamente o que significa cada uma delas. Vamos lá. Primeiro, o que Deus precisa nos dar força para a gente rejeitar? E aqui, gente, há um poder de Deus de tirar o prazer do pecado. É a coisa mais linda quando Deus começa a trabalhar na nossa vida. E aí quando você olha aquilo que você tanto amava, aquilo que você era viciado, aquilo que te prendia, e quando a graça começa a trabalhar na tua vida, você vai lá e diz: não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero. Eu não quero roubar mais, eu não quero mentir, eu não quero enganar. Eu não tenho mais prazer na pornografia, eu não tenho mais prazer na agressão, na briga, na violência, de enganar pessoas, na bebida, nas drogas. E Deus vai nos dar a graça, irmãos, de abandonar duas coisas. Primeiro, impiedade. O que significa a palavra impiedade? A palavra impiedade, o prefixo in, é negação. Então, uma pessoa que vive na impiedade é uma pessoa que não tem piedade. O que é piedade, então? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas piedade é depender de Deus, é se relacionar com Deus, é ter uma vida de devoção a Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus, a graça nos liberta da impiedade, é da teimosia do ser humano de viver sem Deus. É a mentira diabólica lá do Jardim do Éden da autonomia humana. É a mentira que Satanás contou para Eva, que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus e ela não precisaria de Deus, ela poderia viver sem Deus. A impiedade é o egoísmo, é a prepotência, é o orgulho do ser humano de dizer: eu não preciso de Deus. Eu sou autossuficiente. Eu posso, eu consigo, eu sei. Eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha capacidade. Eu não preciso depender de Deus. E quando a graça nos pega, irmãos, ela vai nos transformando. E a gente chega àquela conclusão que Pedro um dia chegou. Quando Jesus dá aquele sermão pesado e as pessoas começam a sair. Talvez se fosse hoje nós íamos dizer assim para os discípulos: gente, ainda bem que vocês ficaram, viu? Não sai mais ninguém não, fica aí porque está esvaziando a nossa igreja. Jesus olha para eles e fala: e vocês, querem ir embora também? Está na hora, aproveita a turma que está saindo aí, sai junto. Vai ser até uma saída honrosa, você vai sair num grupo, ninguém vai nem ver. E Pedro, pela revelação do Espírito, já pela manifestação da graça, Pedro disse: Senhor, para onde que nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Você já entendeu que você não pode viver sem Deus? Sabe por que você entendeu isso? Porque a graça te deu capacidade de você renegar a impiedade. Eu tenho uma notícia muito boa para você: você não é mais ímpio. Todas as vezes que você estiver lendo Provérbios, lá que fala ímpio, 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 você não é mais esse. A graça te alcançou. A graça te regenerou. A graça te deu o poder de renegar. Segundo lugar, as paixões mundanas. Lembra que a palavra usada para o homem, para a mulher e para o jovem, temperança, equilíbrio, sobriedade, é o contrário de paixão. Uma pessoa que não tem Cristo, ela se apaixona facilmente pelas coisas.
Ele é apaixonado por bebida, ele é apaixonado por dinheiro, por trabalho, por sexo, por beleza, por estética, por lazer. Ele tem o coração vazio. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E se não tiver Cristo, ele vai fabricar ídolos, ele vai fabricar paixões. Ele precisa de algo para ele se apaixonar, ele precisa de algo para ele viver. E a nossa natureza pecaminosa, ela é contaminada de paixões mundanas. É a pessoa que diz, eu não fico sem. Eu não consigo. Pouco tempo a pessoa me disse, a minha filha se separou, porque o marido dela é um homem viciado em sexo, e ele não fica só com uma mulher. E nós entendemos isso, e está bom. Está separado, não tem jeito. Mas a graça de Deus, irmãos, vai dizer que o poder de Deus na tua vida, você vai poder dizer não para o pecado. Você não precisa ser escravo do pecado. O pecado te escravizou até hoje? Chega! Você pode renegar as paixões mundanas. Qual que é a sua paixão mundana? No que você está preso ainda nesse mundo? A graça pode te dar a capacidade de você renegar e dizer, eu não quero mais isso, eu quero viver uma vida santa. É quando você começa a ter tristeza pelo pecado. Você pode até pecar, mas você não tem mais prazer. Você começa a orar e dizer, Senhor, me transforma. Você começa a entender o que Davi diz no Salmo 51. Senhor, eu estou muito feliz com o perdão, muito obrigado que o Senhor me perdoou. Mas eu não quero só o perdão, eu quero ser transformado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não quero só a salvação, eu quero a santificação. Eu quero ser transformado. Segundo aspecto, agora os aspectos positivos. O que a graça vai te fazer? Lembra do quadro? Renegados e você vai ser reeducado. A graça vai te educar a viver uma vida sensata, justa e piedosa. Vamos ver essas três palavras. Primeiro, a palavra sensata. Se você olhar, é a mesma palavra critério que foi dado para os jovens e para as mulheres. Para os homens também na palavra temperança, o mesmo sentido. Viver de uma maneira sensata. Deus vai te dar o controle, a graça de Deus vai te dar controle, domínio próprio. E aí você vai para Gálatas, quando você vê os frutos do Espírito, você vai ver lá que domínio próprio é um fruto do Espírito. Irmãos, a graça vai nos capacitar, ou nos dar a capacidade para você chegar diante de um pecado e dizer, eu não preciso, eu não quero isso mais. O que é viver de forma sensata? A graça te torna uma pessoa criteriosa nas tuas escolhas. Você vai ser uma pessoa que vai saber escolher. Desculpa, pode voltar um pouquinho mais. É a mesma dos jovens. Domínio próprio é você falar não às paixões mundanas que dirigem a tua vida, mas é a graça que te dá sensatez, que te dá controle. Próximo, o que é de uma forma justa? O que é viver de uma forma justa? Ser justo aqui é justo em relação ao próximo. Ser justo aqui é pensar nos outros. É a libertação do seu egoísmo. É viver com honradez, com integridade nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Você vai ser justo no seu viver. Você não vai mais só pensar em você no seu casamento. Esses tempos uma família estava reclamando na frente do marido, dizendo, esse homem é muito bom, mas ele só faz o que ele quer. A agenda da família gira em torno dos desejos dele. Se ele não gosta de um restaurante, ninguém vai. Se ele não gosta daquela praia, ninguém vai. Se ele não gosta de... É só o que ele quer. Ele é o centro do casamento. Quando a graça se manifesta, você vai aprender a viver de forma justa. Você não vai sobrecarregar a esposa, sobrecarregar o marido. Você não vai ser injusto com os seus pais. Você vai se tornar uma pessoa equilibrada nos seus relacionamentos. Justo aqui é relacionamento com os outros. A graça vai te atingir, você vai mudar com os outros. Eu sei que existe uma espiritualidade intimista, verticalista, que as pessoas dizem, com Deus eu estou bem, eu estou mal com as pessoas. Isso não é possível. Quando Deus te atinge, você começa a mudar com as pessoas.
Você vai viver de uma forma justa com as outras pessoas também. Finalmente, piedosa. Você vai se tornar uma pessoa piedosa. Ensina a viver como salvos na presença de Deus. Corrige o nosso relacionamento com Deus. Você se torna um piedoso e não um ímpio. Você passa a ter uma vida de devoção, de piedade. Você aprende a depender de Deus. Você começa a depender de Deus. Você descansa na providência de Deus. Você não confia na sua própria força mais. Você não confia mais na sua capacidade, mas você se rende a Cristo para que Ele conduza a tua vida. Nós vamos viver de forma piedosa, aplicando e concluindo. Sem a graça educadora, o que nós somos? Ímpios e apaixonados pelo pecado. Esse é um dos raios-x mais sintético e mais preciso em relação à humanidade sem Deus, né? Alguém perguntar para você, como é que é um homem sem Deus? Um homem sem Deus é aquilo ali, ó. Ele é ímpio e ele é apaixonado por coisas desse mundo. Ele está embriagado, está iludido. Né? Ele está achando que é esse mundo aqui. Ele está preso nas coisas desse mundo. O que a graça vai fazer com você? Vai te ensinar a ser uma pessoa sensata. Vai corrigir a tua relação com você mesmo. Você vai se tornar uma pessoa equilibrada. Segundo, uma pessoa justa. Vai alterar o teu relacionamento com os outros. E terceiro, vai ditar que tipo de qualidade e de relacionamento que você vai ter com Deus. Conclusão. A graça se manifestou, nos reeducando para a glória de Deus. Amém? Para quê? Para ser um homem, ser uma mulher de Deus. Ao concluir esse estudo, irmãos, de Tito 2, Paulo estabelece um alvo muito alto daquilo que nós precisamos ser. Homens, mulheres e jovens. Mas ele termina esse capítulo dizendo que há uma graça capacitadora. Quem sabe, hoje você pode se render a essa graça e dizer, Senhor, eu me candidato. Eu sou um candidato da graça. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas por mim mesmo eu não posso. E eu me rendo e digo, Senhor, me transforma. Eu quero ser reeducado, eu quero ser educado de novo. Até agora eu fiz errado, mas daqui para frente eu quero fazer certo. Os pais podem dizer isso, os homens podem dizer isso nessa noite. Senhor, daqui para frente eu quero fazer certo. Quero ser um homem equilibrado, um homem de acordo com Tito 2. As mulheres podem dizer a mesma coisa, e os jovens também. Confiantes em quem? Em nós mesmos? Não. Confiantes na graça. Porquanto a graça se manifestou. Há uma manifestação da graça entre nós para nos transformar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Não carregue o peso da culpa pelo passado. O que passou, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Naquilo que você errou, peça perdão. Naquilo que você não conseguiu, reconheça. Mas olhe para frente, olhando para Jesus. Como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminho, olhando para as que adiante de mim estão. Curva a sua cabeça, ore ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero viver nessa graça. Porque o poder vai ser de Deus, quem entra com poder recebe a glória. Preste atenção nisso, quem entra com o poder recebe a glória. Se o poder é seu, a glória é sua. Mas se o poder é de Deus, a glória é de Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Reconhecemos que somos candidatos à graça. Se o critério da graça são pecadores que dependem do Senhor, eis-me aqui, Senhor. Somos candidatos a essa graça. Nós nunca vamos conseguir te agradar pelas nossas forças.
Mas a tua graça, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o Senhor pode manifestar essa graça na vida dos meus irmãos, na minha vida, na minha família, na tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, no nome de Jesus.